Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Thomas Foco na Mente. Novamente eu gostaria de fazer um react agora de um vídeo da Betina. Recentemente eu fiz um react, mas como no Instagram o tempo é curto, você tem que fazer em pelo menos 1 minuto e 30 segundos para poder postar no Rio, senão ele não envia para mais pessoas. Então eu resolvi fazer um vídeo mais completo aqui no YouTube, porque as pessoas estão confundindo muito uma coisa com a outra e às vezes fica difícil a gente conseguir passar toda a informação que a gente gostaria em um vídeo de 1 minuto e 30 segundos. Mas vamos lá. Existe um fenômeno chamado, vou chamar ele de alabetina, né? Que é esse fenômeno agora das pessoas se preocuparem com a área espiritual delas, né? Isso já vem acontecendo no Brasil. É só você pegar os grandes players do mercado hoje, os maiores podcasts que você tem, o Inteligência Limitada, o Flow e o Primo Rico, onde os três, na grande maioria, chama pastores, pessoas para interpretar a Bíblia, conhecimento bíblico, conhecimento cristão, fim dos tempos, apocalipse. É o que mais se fala hoje, é o que mais as pessoas estão buscando. Então é algo que você nunca viu antes, inédito, porque se você visse os mainstreams, né, os programas de TV que existia antes, Globo, SBT, dificilmente eles falavam de coisas espirituais. Então, esse era um tema que muitas vezes era visto como algo ruim, algo chato, que ninguém que tinha interesse. Então é que as pessoas agora, principalmente no Brasil, estão vendo que está difícil você conseguir viver para buscar só bens materiais, prosperidade, e acabar, às vezes, alcançando e não tendo aquela paz e aquela alegria que você pensou que teria se você alcançasse sucesso. Então, esse movimento Betina não é recente, né? Isso já vem acontecendo há um bom tempo, né? O Primo Rico foi o Thiago Nigro foi um caso que repercutiu muito, né? Quem não assistiu o testemunho dele, eu sempre indico, vale muito a pena, onde ele vai lá no Jesus Cop. Então é muito impactante você ver as pessoas, mas ao mesmo tempo também é muito confuso, né? Porque muitas pessoas usam o nome de Deus para lucrar, para ganhar dinheiro. Então você não sabe diferenciar quando a pessoa está falando de maneira genuína e verdadeira ou quando ela está falando para lucrar. Então eu postei esse vídeo da Betina, muitas pessoas começaram a falar assim, olha, eu postei falando que muitas pessoas quando alcançam sucesso, igual o Whindersson Nunes, depois eles acabam depressivos. Então eles alcançaram o lugar máximo da carreira deles, de recompensa, de renome, de bens materiais, de prosperidade financeira, e ele pediu para ser internado numa clínica porque ele estava com depressão. Então, o que isso nos revela? Né? Que é aquilo que a gente sabe. Você chega lá e quando você chega não era aquilo que você imaginava. E aí as pessoas acabam entrando numa crise existencial muito grande. E com a Betina não foi diferente. A menina que surgiu na internet através de uma empresa de investimento, e ela falava, oi, meu nome é Betina, tenho 20 e poucos anos e tenho 1 milhão na conta, sou milionária. Tem duas coisas que hoje eles falam que mais vende, né? Uma coisa é você falar que a pessoa vai ganhar dinheiro, e a outra coisa é conexão com o público. Então, essas duas coisas são o que mais vende. Então, as pessoas às vezes nem estão interessadas no tema, mas eles sabem que aquilo repercute ou vai gerar uma conexão com o público, eles entram nesse tema para poder lucrar. Agora, com a Betina, eu gosto sempre de falar o seguinte: eu sempre gosto de dar o direito da dúvida para a pessoa, né? Sempre pensar o lado positivo. Ela pode usar isso aí como marketing? Pode. Pode lucrar em cima disso para vender um curso depois? Pode. Mas ela pode também estar sendo genuína e verdadeira, contando a experiência dela? Também pode. Ela pode estar sendo coerente com aquilo que ela acredita agora, e depois ela mudar de ideia e falar assim, não, não deu certo. Por exemplo, Andressa Urach, quem acompanhou sabe, ela teve uma cirurgia, quase morreu, e o pessoal lá de uma igreja foi orar por ela se converteu e começou a renunciar à vida que ela tinha e começar a andar com a Bíblia, falar de Deus, e depois ela se decepcionou com a igreja que ela estava frequentando, e depois ela ficou 2 vezes, 7 vezes pior, né, assim que a Bíblia fala, com a decepção que ela teve com o sistema religioso. Então esse é um fenômeno que acontece, a gente não sabe, né? Não tem como a gente decretar, a gente pode fazer uma análise, e aqui é o que eu quero trazer para vocês, essa análise aqui, que não é só da Betina, né? Vários outros players. O que a gente fica um pouco chateado hoje no mercado é os coaches messiânicos, principal ali, Pablo Marçal, o Paulo Vieira, que começaram a usar muito a questão bíblica, né, dentro dos ensinos. Não tem nenhum problema, eu acho o coach uma ferramenta fantástica, quando ela é usada no local dela, né? Agora, quando eu começo a misturar as coisas, vira uma coisa muito perigosa, né? Se eles estivessem falando só sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, não tem problema nenhum. O problema é quando eles misturam com o evangelho e fazem uma mistura ruim, do tipo,
Para eu ser um cristão bem-sucedido, muitas vezes vai entrar em conflito com ser um empresário bem-sucedido. Porque fazer a vontade de Deus, às vezes, é renunciar ao lucro. E tem empresa que não vai sobreviver. E tem pessoas que a melhor coisa que pode acontecer para ela, para moldar o caráter dela, seria ela quebrar financeiramente. Então, se ela quebrar financeiramente, talvez ela desenvolva um caráter mais humano, mais humilde, pensa mais nas pessoas, sente a dor. A dor nos transforma em seres mais humanos, com mais empatia, de entender a dor do outro. Porque quando a gente não passa pela dor, a gente supõe o que aquilo é. Enquanto a gente não passa pela dor, a gente só julga. Então acho que isso é importante a gente entender. Talvez a Betina pode ter entrado numa crise ali financeira que está acontecendo no mercado hoje, onde grandes players estão se unindo aí, porque cada vez mais o lead está ficando mais caro, as pessoas não estão comprando o curso mais fácil, como era antigamente, então eu estou precisando bolar estratégias diferentes? Pode. Ela pode ter criado uma rede de colaboradores muito grande, agora a folha de pagamento dela ficou alta e a entrada diminuiu, e ela precisa de uma estratégia nova, e agora ela coloca Deus como sendo essa estratégia? Pode, pode estar sendo isso. Mas eu queria me atentar a algumas coisas dela, umas falas dela. O vídeo dela ficou muito longo, 18 minutos, então eu peguei 4 minutos aqui, ainda coloquei, acelerei ainda, para a gente ganhar tempo, né? Porque senão a gente fica muito tempo perdido no vídeo dela. Só para a gente entender algumas falas dela, né? E aquilo que eu falo. Primeiro a gente dá o direito da dúvida, né? A gente aposta na pessoa que ela tenha tido uma transformação genuína, que de fato ela entenda que a diferença entre prosperidade e riqueza, né? Riqueza é uma alta habilidade de acumular. Então, pessoas que têm um acúmulo muito grande de riqueza, de bens materiais, financeiro, e prosperidade é uma alta habilidade de compartilhar. Significa que tudo aquilo que eu recebo, bens materiais, financeiros, inteligência, eu compartilho com as pessoas. Eu ajudo quem está numa situação pior do que a minha. Então, tem muita gente que é rica, mas não é próspera. E os frutos vão dizer por si. Então, dificilmente, por isso que eu falo que é difícil você acumular riqueza sendo cristão. Porque o cristão vai sempre tentar ajudar quem tem menos. Então, ele vai sempre compartilhar aquilo que ele acumula. Então, eu conheço pessoas que ganham muito. No Brasil, tem um Reinhard Hitler, que é um austríaco, e ele ganha uma grana muito boa, e ele tem 5 orfanatos. Ou seja, ele compartilha. E uma coisa que caracterizava a igreja primitiva era essa alta habilidade de compartilhar. Tanto que muitos morreram e você via na lápide do túmulo, não tinha nem sobrenome. Porque eles não queriam ser lembrados pelo nome deles, né, pela riqueza que eles tinham, pela linhagem. Eles queriam ser lembrados por serem cristãos. Eles vaziaram, entregaram tudo. Antes de morrer, tudo que eu conquistei aqui na terra, eu entreguei para as pessoas. Meus talentos, meus dons, minhas riquezas. Então, esse é o caminho saudável. Tem o Rick Warren, né, dos Estados Unidos, onde ele também se tornou um dos que mais venderam livros no mundo, né, Uma Vida com Propósito. E ele juntou a família e falou: o que nós vamos fazer com tanto dinheiro? Primeira coisa, nós não vamos gastar conosco. A gente não vai comprar outro carro, não vai mudar de casa, porque quanto mais a gente gasta com a gente, mais ganancioso a gente fica. E a segunda coisa, ele foi aumentando o dízimo que ele dava para a igreja até ele aumentar para 90% e viver com os 10%. É óbvio que os 10% dele já é uma fortuna, mas é esse tipo de mentalidade, né, que a gente está tentando alcançar, que no Brasil ainda é difícil. A gente é muito ganancioso, a gente deslumbra muito com bens materiais, e a gente precisa mudar essa mentalidade. E eu vejo com bons olhos, sabe, isso que está acontecendo no mercado, essa mudança aí geral, de pessoas tentando mudar. Se ela vai conseguir, é uma outra história, né? Tem um livro aqui que eu separei que chama Vocação. Ele é de um suíço chamado Daryl Miller. Ele fala: escreva sua assinatura no universo. Que ele quebrando essa dicotomia de um cristão ser cristão dentro da igreja e fora na empresa, Deus não entende nada de negócio, de dinheiro, de finanças. Deus só entende de oração, de dízimo, de culto. E aqui ele traz que isso não é verdade, que muitos empresários usaram o dom que Deus deu para eles para poder expandir o reino, multiplicar as bênçãos. Então é sobre isso que nós queremos falar, né? Nós queremos caminhar nesse rumo. Então eu vou falar um pouco sobre o vídeo dela, esclarecendo algumas falas dela, para tentar esclarecer para vocês o que está acontecendo hoje no mercado. Tudo isso me exigiu uma coragem descomunal, mas eu fui 100% guiado pela voz de Deus que me pediu para fazer isso e eu quero. Isso aqui já é complicado. Eu fui 100% guiado pela voz de Deus, né? Ela não pode ser determinista desse jeito. Ela pode, olha, eu acredito que foi a voz de Deus, eu tive confirmações, mas 100%, ainda mais ela. Ela fez um vídeo agora que tem 1 ano que ela abre uma aula online para ela falar sobre estudo bíblico com várias mulheres, né?
Então, assim, quando uma pessoa só fala que é 100% pela vontade de Deus, é difícil. Se tem um grupo de pessoas que ouve essa testificação e eles falam juntos, aí fica mais fácil a gente acreditar. Mas mesmo assim, ainda é um desafio a gente falar que é 100%. A gente se esforça o máximo, né? Não duvido que o esforço dela possa ter sido 100%, mas que de fato ela ouviu e praticou 100%, muito difícil. Contar um pouco sobre essa história pra vocês. Não que a minha vida importa, tá? Longe disso. Mas que eu acredito que ela possa ser útil pra inspirar você de alguma forma. Esse é o meu genuíno desejo ao decidir contar isso pra vocês. Por muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo, acho que desde uns 15 anos, eu busquei preencher a minha identidade como uma mulher bem-sucedida. Uma empresária super inteligente, que conquista coisas grandiosas. Isso aqui é interessante, é um problema da nossa atualidade, onde a gente não entende identidade a partir da nossa família, do nosso seio familiar, do nosso propósito, então a gente começa a olhar para fora. Então, olhando para fora, o que as pessoas valorizam e reconhecem? Quem tem dinheiro, quem é reconhecido, quem tem poder. Então eu começo a querer ser uma pessoa reconhecida, valorizada pela sociedade. E aí eu vou atrás do que a sociedade valoriza, que é dinheiro. Então, aí é a primeira cilada, é quando a família falha em transmitir legado para os filhos, e um legado tão sólido aonde o dinheiro ele fica em segundo plano, ele não é primeiro. E se você tem ou não, isso, né, isso independe da sua felicidade, do seu propósito. Por isso que Paulo fala que ele aprendeu o segredo de estar feliz em toda e qualquer situação. Ele sabe que é ter muito, ele sabe que é ter pouco, ele sabe em toda e qualquer situação honrar o Deus dele. Ele não depende de estar com a conta bancária cheia, com as contas todas pagas para ele ter paz e felicidade. Porque a paz vem de Deus. Eu sei que eu conquistei isso. Eu não me arrependo nem desonro. Tudo foi feito, tudo foi conquistado com muito suor. Aí eu não me arrependo nem desonro. Isso aqui é muito complicado, porque eu me arrependo de várias coisas, né? Ainda mais ela, que cresceu no digital, oferecendo propostas mirabolantes, tanto que ela não está nem na empresa que ela iniciou. Então, assim, ela poderia falar, né? Eu me arrependo, né? Eu me arrependo muito de muitas coisas que eu fiz no mercado digital para poder lucrar, para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas que sabem menos, né? Então, aqui já é um... E aí e ela começa falando que 100% guiada por Deus, né? E depois fala que não se arrepende. Meu Deus, uma das características que você é guiado por Deus é o arrependimento. E aí C.S. Lewis vai falar isso, né? Que quanto piores nós somos, mais incapazes nós somos de nos arrepender. Quanto melhores nós somos, mais capazes nós somos de nos arrepender. E necessitaria uma pessoa perfeita para que o arrependimento dela fosse genuíno. E justo essa pessoa não precisaria se arrepender. Então, esse é um paradoxo que nós vivemos, né? Então aqui ela já dá alguns tiros no pé. Não só eu, mas muita gente comigo, eu sou muito grata. Chegar até aqui exigiu muita massa, muita renúncia, muita coragem. Foi uma trajetória muito bonita. O resultado também é muito passado. Só que por dentro, eu me sentia totalmente desconectada. Muito volume. Então, por dentro totalmente desconectada, é isso, né? Porque cada vez que você vai galgando o seu caminho mais para o sucesso, você vira escravo dele, porque quanto mais você ganha, mais você tem que manter esse estilo de vida que você alcançou, esse patrimônio, e menos tempo você tem. Então você virando escravo das suas conquistas. Isso é um problema muito sério. Eu conheço pessoas que a esposa falou que um dos melhores momentos da família foi na pandemia, quando o marido quebrou. Porque foi quando ele gastou mais tempo com os filhos, porque não tinha o que fazer, então ele ia andar de bicicleta, brincar com os filhos. Então isso é algo muito sério. Essa mulher que tem mais liberdade espiritual, emocional. Ó, que tenha mais liberdade espiritual, emocional, né? Ela tá supondo, ela não sabe o que isso é, como que funciona. Porque ter liberdade espiritual é você se tornar refém, não é refém, mas você se tornar servo do seu, não é servo, né? Mas assim, que você querer cumprir um propósito. Você é escravo do seu propósito. Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então essa liberdade que Cristo propõe, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho do Homem vos libertasse, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma liberdade para você cumprir um propósito, não é para você fazer o que você quer. Então, às vezes a pessoa pensa que essa liberdade é para vou fazer o que eu quiser. Não, é para você ouvir a voz de Deus e obedecer. E na grande maioria, 99%, esse obedecer é servir o irmão menor, o próximo. Então, se ela fizer isso, ok. Eu viver a liberdade de olhar para minha vida e falar: eu escolhi viver isso aqui. Eu não estou presa nas minhas escolhas. Essa famosa liberdade geográfica, liberdade financeira, que foi usada por muito tempo, principalmente pelo Thiago Finch aí para poder vender, né? O sonho das pessoas. Mas, meu Deus, se você tem família, tem filhos, como é que você tem liberdade geográfica para ficar viajando? Você tem escola, calendário escolar, você tem uma série de coisas. Você tem um ecossistema para você construir famílias, amigos, colocar seus filhos em ambientes saudáveis.
Então tem um monte de coisa aqui que você não se encaixa na prática, né? E ela, pelo visto, acho que ela não é casada, não tem filho. Então as pessoas começam a seguir esse tipo de gente só porque eles tiveram sucesso financeiro. E aí falar que não é por ganância é muito difícil, né? O que mais que ela está oferecendo? Conhecimento bíblico? Muito pouco. Espiritual, ela vai começar agora a tentar alguma coisa, para ver se está certo. Só que as pessoas são fáceis de serem enganadas, porque elas só andam pelo que elas veem e pelo que elas ouvem. Então é só postar que eu estou viajando, que eu estou tendo liberdade, que os outros já querem copiar e seguir esse caminho. Acho que eu vou finalizar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Esse é um movimento que está começando assim no Brasil, né? Começou há alguns anos para cá e cada vez mais se torna necessário a gente ter um referencial saudável. Por isso eu indiquei o livro, né? Vocação, Darrell Miller. Eu vou depois fazer um vídeo só sobre esse livro para vocês entenderem o que é isso na prática, né? As pessoas estão muito perdidas. E aí entra o Pablo Marçal e que fala que faz isso. Paulo Vieira. Acho difícil, né? Porque assim, a vida deles vai totalmente contrária com a vida dos discípulos de Jesus, Paulo, Tiago, Pedro. Se eles estiverem certos, a Bíblia está errada. Agora, tem como você ser rico, né, e próspero? Tem. É só o seu coração não estar nisso e os frutos disso vão falar por si. O que são os frutos? São pessoas abençoadas, transformadas e não um acúmulo de riqueza. Espero que tenha contribuído aí. Assim que eu fizer o vídeo eu posto para vocês e até a próxima.